Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Deixa eu só fazer um teste com o áudio aqui. Olá, Olá, tudo bem? Como você está? tudo bem, Kelly? Tá me ouvindo bem aí? Você está me ouvindo certinho? Tudo certo, tudo certo. E a nossa imagem, tá boa a imagem aí? A tua tá Tá, perfeita. então, ok, certinho. Ah, legal. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente poder iniciar aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí com a gente. O Insta tá mandando os convites aí, mandando as notificações. Obrigado para aqueles que já estão aí conosco. Fabiane, Babi, Gama Jardinagem, ó, família Gama, é família? Família Gama? Tem É, Gama Jardinagem, família Gama. Gama, é família Gama. Na realidade, é Legal, Gama legal. Serviços Inteligentes, né? Então, são vários serviços. Ah, então dependendo, dependendo, tá ali. Tá presente, a família Gama tá presente. É. Legal. Mas essa é. O teu nome é Gama Coelho? O Coelho Gama? O quê? Não, na realidade, Gama é a terceira letra do alfabeto grego, né? A Ah, terceira entendi. Ah, então. empresa que a gente começou a trabalhar e tudo mais, Teve, na área de consultoria. teve todo um estudo, então, para o nome Tem da todo um empresa. estudo. Oh, legal, legal. Bom, Nossa, mas deixa eu só ver aqui quem é que está conosco aqui já, para a gente poder já de antemão agradecer e também esperar um pouquinho para que as pessoas possam estar entrando, né? Deixa eu colocar o link aí também para o pessoal que me pediu ali para avisar. A gente já inicia então a nossa vou aproveitar conversa. e mandar um abraço para os meus conhecidos que estão online aqui, Isso, a fica à vontade aí, fica à Fabiane, vontade. Tem a bastante aí, o Bárbara, povo. Tá. parabenizar ela pelo bebê, que teve bebezinho agora semana passada. Ah, legal, parabéns. Saúde para a família, saúde para o bebê. Deixa eu atualizar Cléo a minha página também, aqui. Jéssica, Ó, tem um Ana Edja, um optometrista, abraço. na Uhum. Edja. Legal. Pessoal entrando aí, que bom para acompanhar com a gente. Bom, para a gente poder então otimizar o nosso tempo, quero iniciar como de praxe, né, a nossa conversa. Eu não me lembro, Kelly, se nós conversamos na pandemia, eu conversei com tanta gente, mas acho que não, né? Acho que eu e tu não Não, chegamos a na conversar. pandemia não Na chegamos a pandemia eu conversar. fiz uma conversa, nós fizemos várias lives, mas foi pelo Instagram, e aí eu acho que nós não chegamos a fazer. Pô, que pena, né? Mas a gente está resgatando agora algumas conversas que a gente fez lá na pandemia, que foram importantes e que, né, se fazem importante atualmente também, né, de assuntos importantes que eram pertinentes naquela época e que agora a gente está tentando estender, tentando entender o que aconteceu pós-pandemia, né? E também tendo contato, né, com outras pessoas. A Kelly, para quem não sabe, nós nos conhecemos e não nos conhecemos, né? Na verdade, nós nos conhecemos há bastante tempo, temos uma relação profissional aí há bastante tempo e de uma certa forma não temos assim um convívio, né? Eu acho que presencialmente, eu acho que a gente se viu uma vez e acho que foi ali É, num não sei se tu treinamento lá em te Porto lembra, Alegre. Kelly. Lembro, sim. Isso. Não, é bastante tempo. Eu até vou, se nós tivermos um tempo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa relação que foi muito importante e que me abriu muitas portas. Embora tu não saiba, acho que tu não sabe disso, mas tu me abriu muitas Eu te portas a indiquei, partir eu te daquela. indiquei lá para Pato Branco quando eu morava lá. Muito legal. Ah, Aquilo ali foi uma a profissional lá partir de perguntou uma para mim, eu amizade. preciso de uma pessoa muito boa. Eu falei, conheço alguém, vou te indicar. E fez meio de E campo. isso foi muito legal. Não, eu te agradeço muito, né? Porque, como a gente falou aqui, a gente teve um momento ali que a gente teve, eu acho que um curso que vocês me indicaram. Digo vocês que na época tu estava trabalhando junto com o André. E Sim, aham. isso, aí vocês fecharam um curso, né? Uma série de cursos ali com a empresa, com a rede Data Foto, né? Ou Fotodata, não me Sim, lembro agora a sequência. aham. Outra E foto.
aí ele me convidou para dar um treinamento e ali nós nos conhecemos e foi a única vez, acho que nós nos vimos e que a Pessoalmente, partir sim, dali, mas a então acho que gente no nunca outro perdeu ano, contato. 2 anos depois, Foi em 2008 esse curso. E no meio do ano isso, de 2008 eu fui para Pato Branco, trabalhar como gestora de recursos humanos de um grupo empresarial lá. E daí legal. que a Ah, já gente foi no continuou mesmo ano, sempre 2008. 2008, aham. Pois é, tu vê, e foi a indicação, né, que eu tive o contato ali, foi em 2010, aí foi 2 anos depois que eu entrei, a É, empresa, uma agência lá de Pato Branco entrou em contato comigo e aí, né, me perguntando se eu queria participar de um processo seletivo e tal, eu digo, não, vamos lá. E aí fiquei sabendo que tinha sido tu que tinha me indicado. Eu disse, pô, legal, na legal. realidade, nem foi um processo seletivo, eu posso te dizer, foi uma indicação direta. A Maristela, Ah, a não teve? psicóloga lá, ela falou, eu quero alguém que tu, olha, tu sabe mais ou menos como é que é. Você trabalhou na Cantu, né? Cantu? Foi na Cantu? Não, Cantu, não me lembro o lá, nome da lá em empresa. Pato Branco? É N- alguma Não, coisa. lá foi Frango Ceva, Frango Ceva. Frango serva, é verdade. É, Isso, Frango Ceva foi a empresa que eu trabalhei. Mas foi muito interessante porque eu fui para lá em 2010, foi no mesmo dia, foi no dia do aniversário de 1 aninho do meu filho. olha, Nós fizemos a festa e no final da festa eu peguei, entrei no carro e viajei para lá porque eu tinha entrevista no outro dia, na segunda-feira. Cheguei lá, conversei com a gerente de RH, eles queriam me contratar via CLT, e aí eu teria que, né, consequentemente, ir embora para lá. Eu digo, não, mas eu não quero, não tenho intenções de vir embora para cá, eu tenho minha família lá, eu tenho meu filho pequeno e tal. E aí fiz uma contraproposta para eles, né, de fazer, né, não via CLT, mas via CNPJ, né, como consultor e tal, indo para lá uma vez por mês, ficando durante uma semana, durante alguns meses. E eles gostaram da ideia, fecharam e foi muito legal, porque daí a partir dali abriram outras portas, teve algumas pessoas do Senac que participaram do treinamento, me indicaram para o Senac lá do Paraná, já fechei outros cursos por lá também. Conheci uma pessoa no ônibus eu indo para Pato Branco e ela ia descer em Chapecó e ela morava em Brusque, e aí conversando ali, passei meu cartão para ela, ela me chamou, uma empresa lá de Brusque me chamou também para prestar consultoria lá. Então, quer dizer, foi por uma série de treinamentos, de trabalhos assim que fecharam a partir, né, dessa indicação. Então, muito legal. Acho que acho que é isso, né? É essa rede de relacionamentos que a gente fecha assim e a imagem, exatamente. principalmente, que a gente deixa, né? O Mas, networking Kelly, hoje é essencial. é verdade. Mas, Kelly, já iniciando então a nossa conversa, agora de uma forma mais formal, né? Eu quero primeiro, então, agradecer o teu aceite, agradecer por ter aceitado conversar conosco aqui. Eu também admiro demais o teu trabalho, venho acompanhando há bastante tempo, né? O quanto tu vem te dedicando, o quanto tu vem buscando capacitação, formação, o quanto tu vem te dedicando nessa área. Então, digo, bom, eu vi ali um dia, ali, eu acho que uma postagem, tu, alguma coisa assim, bom, eu tenho que chamar a Kelly para conversar com a gente, porque não dá para passar, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de experiência, a gente tem que trazer, né, para as pessoas. E esse é o objetivo da nossa conversa, esse é o objetivo da minha live. Eu sempre digo assim, algumas pessoas me perguntam assim, Jefferson, mas qual é o tema da tua conversa, da tua live? Cara, a minha live ela não tem um tema específico. Se eu encontrar uma pessoa na rua e ela me falar que fala ou que faz o trabalho tal e eu não conheço, eu digo, cara, vamos levar isso para o conhecimento das pessoas. As pessoas precisam conhecer isso, precisam saber. Eu não conheço, quero saber mais, mas quero dividir isso com as pessoas também. Então, o objetivo da nossa conversa, da nossa live é exatamente esse. Convidar pessoas que tenham conhecimento, tenham uma formação, tenham uma experiência de mercado legal, tem informações que possam ser levadas para as pessoas e que as pessoas, de uma certa forma, possam utilizar isso no seu dia a dia, possam utilizar isso no seu dia a dia profissional, no seu dia a dia pessoal, informações importantes, né? Eu tenho conversado com muita gente legal aqui sobre diversos assuntos, seja profissional, seja pessoal, seja sobre religião, seja sobre terapias alternativas, seja sobre qualquer tipo, sobre trânsito, conversamos sobre muitas coisas aqui interessantes. E hoje, né, não diferente, nós temos aí um assunto também muito interessante, muito importante, e existe
sim, uma preocupação muito grande, né, com relação ao mercado de trabalho, não só as empresas que procuram, mas também, né, as pessoas que procuram trabalho, né? Então, muito obrigado, Kelly, pelo aceite. Quero te passar a palavra, assim, primeiro, para que tu possa te apresentar, falar um pouquinho quem é a Kelly, né, em que área tu vem atuando, um pouquinho da tua formação, da tua experiência, para que a gente possa te conhecer. E também já aqui lançar a nossa primeira pergunta, né? A gente vai focar muito ali em currículo, em entrevista de seleção e tal, mas eu queria que antes nós falássemos um pouquinho, que pudéssemos explicar, Kelly, um pouquinho sobre esse conceito recrutamento e seleção, né? Muitas vezes a gente confunde, assim, não sabe o que é um, o que é outro, qual é esse processo, né? Até para depois, então, nós entrarmos na live propriamente dita, que é focar na nossa ferramenta de divulgação, que é o nosso currículo, né? Para que chegue, então, a esses profissionais. Então, Kelly, muito obrigado, boa noite e a palavra é tua. Agradeço pela oportunidade, agradeço pela amizade, parceria profissional. Eu sou a Kellen. Kellen, eu trabalho há muitos anos na área de gestão de pessoas. Eu comecei com administração, trabalhei há algum tempo na área de palestras também. Depois eu entrei especificamente em gestão de pessoas. Além das graduações, no caso, eu quase não digo que é administração, eu uso mais gestão de recursos humanos, porque é essa área que a gente trabalha mais, com um enfoque maior. E eu também tenho especialização na área de comportamento organizacional. Atualmente estou fazendo doutorado em gestão de pessoas. E as mesmas perguntas que tu me lanças agora, o que é recrutamento e seleção, que processo é esse? Me lançavam lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar especificamente na área de gestão, como gerente de recursos humanos, como gestora de pessoas. Um processo de recrutamento e seleção, ele tem várias etapas, baseado no recurso. O que é um recurso? Quando uma pessoa tem um recurso, pode ser um recurso financeiro, pode ser um recurso estrutural, casa, imóveis. E hoje nós trabalhamos muito sobre os recursos humanos. Nós, pessoas, nós valemos. Nós valemos para a sociedade, nós valemos para empresas. Então, a partir daí, nós, os recursos humanos, participamos de processos seletivos para determinadas vagas. Quem faz o preenchimento dessas vagas? Pessoas com especificações para pescar, vou usar uma expressão bem simples, para pescar o que é melhor em mim, pescar uma empresa que vai se adaptar ao meu tipo de perfil e faz aquele match. Hoje em dia se usa muita expressão, deu um match. Uma empresa, junto com uma pessoa, se juntam e formam um recurso humano. Aquela pessoa vai valer e ela vai ter um custo para a empresa, mas ela vai valer também financeiramente para a empresa de determinadas formas. Um processo de recrutamento e seleção é isso, é a busca de vagas e a busca de pessoas para que dê esse match, para que trabalhe com um resultado, que seja bom para ambos os lados. Daí tem, algumas vezes eu vejo assim nas redes sociais, redes sociais a gente tem muitos filósofos de redes sociais, né? Diz assim, não, mas as empresas querem muita coisa. É porque não deu um match com a tua vaga, com a tua empresa. Sempre tem alguma que você pode se encaixar. Alguma empresa, não deu certo numa empresa, tem outra opção. Não deu certo uma pessoa, tem outra opção. Então, a gente sempre, nós como profissionais da área de gestão de pessoas, a gente está sempre em busca de dar aquele match. Legal, acho que é uma explicação muito importante, né? A gente poder entender, assim, o quanto vocês, e aí tu vai falar bastante sobre isso, né? O quanto vocês, durante o dia de trabalho, durante o processo de trabalho de vocês, estão constantemente nesse garimpo, né? Nessa busca constante por profissionais que se encaixem naquela vaga, que tenham realmente aquela formação, aquela experiência necessária para aquela vaga tal. E é importante que as pessoas entendam isso também, né? Que muitas vezes a gente acha assim, mas está muito difícil, não tem vaga e tal. Não tem.
Mas só que muitas vezes eu não me encaixo, não tenho uma experiência, né, necessária para aquela vaga e tal, ou uma formação necessária. Muitas vezes a gente acha assim, agora não mais, né, mas antigamente, lá quando nós éramos mais jovens, as pessoas achavam assim, mas agora eu terminei o ensino médio, tá tranquilo, agora o mercado vai me encontrar, né? Hoje a gente sabe que já não é assim, né? Há bastante tempo já não é mais assim, né? Mas, Kelly, acho que é interessante a gente poder entender esse primeiro passo, assim, nesse primeiro processo, né, dessa busca de vocês, até para nós entrarmos agora no nosso primeiro item, né, da nossa live ali, que é sobre o currículo, né? E isso eu queria te perguntar, então, né, os recrutadores, né, os selecionadores, eles buscam, basicamente, num currículo, o quê? O que, que se avalia, basicamente, num currículo? É claro que a gente sabe que tem que ter a experiência, tem que ter a formação, tem que ter, né, os itens necessários ali para aquela vaga específica, mas o que, que a gente pode estar trazendo assim, de dica importante para aquela pessoa que vai pensar, então, na confecção do seu currículo? Eu posso fazer um preâmbulo antes desse processo da gente ir no currículo? Sim. Quando nós, recrutadores, consultores, ou todas as pessoas que trabalham na área de recursos humanos, quando nós vamos procurar alguém para preencher alguma vaga, antes de divulgação, antes de qualquer coisa, nós fizemos um escopo da vaga. O que, que precisa? O que, que é necessário? Então, tem todo este perfil. E a partir do perfil, então, que a gente vai correr atrás de currículos. Agora, olhando pela visão do candidato. Primeiro ponto que não pode nunca faltar no currículo: dados de contato. Isso é imprescindível. Eu até sugiro que não tenha apenas um telefone de contato, ou coloquem dois, porque às vezes ocorrem alguns problemas e um telefone não tenha tido como a gente entrar em contato. Eu vou abrir um parênteses e eu falar que atualmente eu estou fazendo alguns processos seletivos. E assim, 5% dos currículos que a gente recebe ou não tem telefone nenhum, ou os telefones, os números de telefone, eles são inexistentes. Você liga, esse telefone não existe. Então, assim, primeiro dado, nome, dado para contato, cidade de onde você mora e um e-mail válido. E até a gente sugere que o e-mail seja o seu nome, porque às vezes as pessoas colocam e-mails alusivos a outras situações que viveram, tal, mas não é o nome da pessoa. E às vezes a gente fica, às vezes, constrangido em falar com a É. pessoa qual é o O seu e-mail. pegador, o pegador da Zona Norte, @gmail.com, aquela Exato, coisa, né? bonitinho do fulano de tal. Então acontece, Bonitinho, a isso bonitinha do bairro. tem várias coisas. Foto não é obrigatório. Às vezes as pessoas querem colocar uma foto. Pode colocar, desde que seja uma foto profissional, ok. Não é uma foto que tirou na balada com uma cervejinha na mão, não fica muito legal. Então, assim, nome, telefone para contato, e-mail e cidade de onde você é. Esses 4 itens não pode faltar de maneira nenhuma. Mais algum item? Seguimos ou você vai falar um Segue, pouquinho mais? segue, pode seguir. Pode seguir, pode Outro seguir. ponto. Em relação às experiências, é imprescindível que conste experiências. Eu não tenho nenhuma carteira assinada, tenho 25 anos, não tenho nenhum trabalho formal, só que eu fui vendedora, eu fui merendeira, eu fiz doces para vender. Então, além de empreendedor, as pessoas também atuam em outras áreas, a área comercial, que hoje em dia muitas pessoas trabalham muito nessa área comercial. Com a pandemia, muitos perderam os trabalhos formais, daí você pega os currículos, tem aquele gap enorme de 2020 a 2023, sem nada. Daí tu vai conversar com a pessoa, não, eu estava trabalhando, eu vendia Avon, eu vendia Mary Kay, eu tirava fotos, tudo que é trabalho é um trabalho. Então, assim, você tem que colocar no seu currículo. Às vezes as pessoas mandam currículos, estou em busca do meu primeiro emprego. Daí, uma pessoa de 20
anos, vamos dizer, estou em busca do meu primeiro emprego. Daí você vê que ela já tem um filho, às vezes as pessoas colocam, eu já tenho um filho. Então, uma pessoa com um filho, em busca do primeiro emprego, em tese, o primeiro emprego é o jovem aprendiz ou estágio, que é em torno de 600 a 800 reais. Como que uma pessoa vai manter uma família com esse valor? Mas ela trabalhou de lavador de carros, ela trabalhou de vendedor, de várias outras situações. Então, ela coloca aquilo no currículo dela. Não é o primeiro emprego, na realidade, que ela está buscando uma recolocação profissional. Então, é imprescindível que a pessoa exponha aquilo que ela já fez. E não precisa ficar com vergonha, independente. Trabalho dignifica o homem. Não importa o trabalho que a pessoa fez, ela coloca no currículo dela e vai ser muito visualizado. Em algumas empresas, eles solicitam assim na hora da entrevista: traga a sua carteira profissional. Isso aí não é para conferir, tu trabalhou no mês tal, no teu currículo. Não, não é para isso. É para ter uma segurança que tu realmente trabalhou em algumas áreas mais específicas, mas o que o recrutador, que nós, os recrutadores, queremos ver é se a pessoa ela é proativa. Uma pessoa que fica 10 anos, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa de 28 anos. Em tese, ela teria 10 anos nos profissionais, contando de 18 aos 28 anos. Ela não tem nenhuma experiência. Daí eu, como recrutador, pego e penso assim, será que essa pessoa não fez nada nesses 10 anos? Eu me recuso a acreditar que a pessoa não fez nada. E em 90% dos casos, quando a gente consegue contatar, elas não ficaram sem fazer nada, mas elas ficam envergonhadas de colocar funções que não eram em carteira assinada. Mas deixa eu te perguntar, Kelly, tu falaste ali de primeiro emprego, né? E até mesmo de recolocação. A gente sabe que uma das coisas que é bastante valorizada, e até porque eu, enquanto professor de ensino profissionalizante, eu também falo muito isso com os meus alunos, né? Com relação ao foco, com relação àquilo que eu quero para mim, com relação ao que realmente, que tipo de vaga, que tipo de oportunidade eu estou buscando. E aí eu te pergunto o seguinte, com relação ao objetivo ali no currículo, né? Porque eu vou buscar o meu primeiro emprego. E aí, muitas vezes, a pessoa ela sai, sei lá, eu costumo dizer assim, ela sai panfletando o currículo por aí, né? E aí, surgiu uma vaga aqui, pô, vou soltar meu currículo lá. Eu nem sei o que que é, nem sei para que que serve, não sei qual é a função, não sei o que que vai fazer, mas eu preciso de trabalho, né? Como é que isso é avaliado, né, pelo selecionador, pelo recrutador, enfim? Pelo selecionador, né, que já é no processo já da entrevista, mas Então, no como é processo que isso é avaliado, né? muito pertinente isso. Eu acredito que nós vamos entrar um pouquinho na parte comportamental do candidato. Ele precisa saber o que ele quer da vida. Ponto. Eu quero trabalhar. Qual é o tempo que eu tenho disponível para o trabalho? Eu posso trabalhar de domingo a domingo? Eu posso fazer escala 6 por 1? Ou só quero trabalhar de segunda a sábado? Ou de segunda a sexta? Eu preciso saber o que eu quero. O que eu posso? O que eu disponibilizo? Ok. Tempo que eu tenho disponível. Por exemplo, se eu estou estudando à noite, numa instituição, num curso técnico, numa faculdade presencial, ou um EAD que tem aulas obrigatórias à noite, eu não posso me candidatar a uma vaga onde o horário de trabalho perfaz o período noturno. Então, assim, eu tenho que saber o que eu quero, quais as minhas disponibilidades, e eu focar ali onde eu vou procurar, onde eu vou procurar o trabalho. Eu não posso trabalhar em horário de shopping. Não se cadastra para vagas em horário de shopping. Mas eu quero trabalhar de segunda a sexta-feira. Eu não tenho graduação, nem curso técnico, nem nada, mas eu quero ganhar 3 mil reais e eu não tenho experiência. E aí, o que a gente faz? Infelizmente, a pessoa vai ficar na prateleira, como a gente usa uma expressão mais informal para dizer, não vai conseguir. Isso é muito difícil. O candidato ele tem que pesquisar, não é só o selecionador, não é só o profissional, não é só a empresa. Eu, ao entrar no mercado de trabalho, eu não posso esquecer que eu sou um recurso. Eu sou um recurso, eu valho alguma coisa. E o que eu valho? Meus conhecimentos, quem eu sou. Então, eu preciso desenvolver meus conhecimentos de acordo com o perfil com o qual eu estou buscando.
eu quero um salário melhor, eu vou abrir mão de mais horário de trabalho? Ou eu vou abrir mão de uma parte do lazer para eu me qualificar para um melhor, um salário mais alto? Ou, às vezes, entrar numa profissão, numa função onde demanda um salário menor, no qual eu possa me desenvolver e crescer, e a empresa me dê a oportunidade para crescer. Neste sentido, assim, isso é imprescindível ao candidato. Eu acho que existe avaliação de ambas as partes, né, Kelly? Ambas as partes têm que avaliar, né, o que é interessante para mim enquanto empresa, o que é interessante para mim enquanto candidato, se isso não vai interferir, né, na minha rotina, seja na minha rotina acadêmica, ou seja na minha rotina que eu tenha, seja, sei lá, muitas vezes a gente tem lá pessoas que têm alguns compromissos religiosos, participam de grupos da igreja e tal, e não abrem mão disso e tentam se encaixar no mercado de trabalho dentro, né, deste perfil, dentro dessas datas, desses dias, desses horários. Eu acho que isso é imprescindível, até porque antes de apresentar a minha experiência, antes de apresentar a minha formação e tal, eu preciso entender o tipo de vaga que eu estou me candidatando, né? Porque daqui a pouquinho eu tenho a experiência que a empresa precisa, mas ela vai me trazer uma proposta ali que está um pouco fora, né, tanto, né, por questão salarial, tanto até por questão de horário, né, de dias e tal, não está dentro do que eu busco, né? E aí é importante que a gente possa entender também quais são os meus objetivos. Mas deixa eu já lançar aqui, a gente sabe que a gente tem aí, tu tem um roteirinho aí, mas deixa eu seguir, que tem um pessoal que está lançando perguntas aqui. Vamos trazer a primeira pergunta da Edna ali, que fez ali, a Edna Velasquez. Ela pergunta o seguinte, preciso pôr datas de saída e entrada da empresa? O que isso para o selecionador, né? Para o recrutador, o que é importante? Eu sugiro que coloque mês e ano. Mês e ano de entrada, mês e ano de saída. Essa é a minha sugestão. Sim, mês e ano, até para a empresa poder entender assim, né, como é que está sendo a tua, a tua rotina, né, dentro do Ou tem mercado. alguns currículos que a gente recebe também que colocam assim, o nome da empresa, eu fiquei 1 ano e 2 meses nessa empresa. Outro, fiquei 3 anos e 1 mês nessa empresa. Também está aceitável para a gente ter uma noção da questão de período, de periodicidade da pessoa na empresa ou na função. Muito se vê hoje em dia mais na função, naquilo que executava, do que especificamente na empresa mesmo, porque às vezes troca de função e tudo mais. Sim. Tem uma pergunta muito legal aqui da Mari, que ela diz o seguinte, alguns sites, ou até mesmo na entrevista, pede faixa salarial. O que é correto a se colocar ou falar, né? Isso é muito delicado, né? Às vezes a gente fala assim, um salário ali absurdo e a empresa quer pagar e o salário, ó. Então, o que a gente pode trabalhar nesse momento? Eu, nas minhas entrevistas, eu pergunto para a pessoa, a partir de quanto tu levanta de manhã para ir trabalhar? Porque a minha pretensão salarial pode ser 10 salários mínimos. Mas a partir de R$ 2.000 eu posso levantar de manhã e ir trabalhar. E daí eu trabalho para ganhar os 10 mil, porque a empresa vai visualizar aquilo daí e eu posso ganhar. Essa é a minha pretensão, eu estou trabalhando para isso. Legal, acho que é importante, né? Até a gente colocar um piso, né? Um piso salarial ali, até para a gente poder entrar em negociação, né? Que daqui a pouquinho, não, mas o Jefferson tem um currículo bom, tem uma experiência legal. Mas... Eu estou fazendo um processo seletivo, processos seletivos na área comercial, precisa que trabalhe no shopping, horário das 14 às 22 horas. Sim. Hoje em dia, se eu trabalhar na lojinha da esquina, eu estou dizendo isso aqui na região metropolitana de Porto Alegre, tá? A média salarial que se paga é um salário mínimo, no máximo R$ 1.500. Esse é o praticado. Lojinha de esquina, eu digo as lojinhas de bairro. Sim. Mas se eu vou trabalhar num shopping, a média que se paga num shopping é inicial de R$ 1.800, R$ 1.900 mais comissões. As comissões, você pode duplicar, triplicar e quadruplicar
o seu salário inicial. Esse é um exemplo das vagas que eu estou preenchendo hoje. E daí, então, assim, se uma pessoa que eu esteja fazendo a entrevista me diz assim, eu pergunto para ela, qual é a tua pretensão salarial? Só assim, pretensão salarial. A pessoa diz assim, R$ 1.500. Daí eu digo assim, tá, mas tu gostaria de ganhar esses R$ 1.500 por mês? Qual o salário que te enche, brilha os teus olhos? Daí a pessoa me diz, R$ 2.000. Eu digo assim, R$ 2.000 para ti seria o topo? Sim, o topo. Eu fico com medo de indicar essa pessoa para a vaga, porque a minha vaga está pagando 1.930 inicial, mais comissões. As pessoas que trabalham nesta mesma função, elas estão ganhando em torno de 5, 6 a 7 mil reais por mês. Então, eu não quero uma pessoa que queira ganhar, o topo dela seja R$ 2.000 no setor comercial. Eu quero uma pessoa que queira ganhar mais, acima disso, que brilhe os olhos acima disso. Daí eu vou fazer Até uma porque ela vai entrevista. fazer o. Até porque ela vai fazer o básico, né? Ela vai fazer o feijão com arroz, né? Porque ela Exatamente. tem o 1.900 fixo ali, quer ganhar 2.000, ela vai fazer o básico, né? Exato. Por exemplo, tem uma dicotomia muito grande em relação a tipos de vagas, tá? Por exemplo, uma vaga no setor administrativo. Todo mundo quer trabalhar no setor administrativo. Eu acredito porque tem uma ideologia de que trabalhar no escritório é muito legal. A grande maioria das pessoas nunca trabalharam no escritório e gostariam muito de trabalhar no escritório. Então, assim, hoje em dia é muito raro uma vaga no setor administrativo para quem tem só ensino médio, um técnico, já entrar na empresa ganhando mais de R$ 2.000. É raro. E tem muitas pessoas que me procuram, Kellen, tu tem vaga no setor administrativo? Não, não tem, porque é um mercado muito restrito e que paga menos. Aí já tem essa dicotomia. Então, assim, ó, uma pessoa do setor comercial que queira trabalhar como em vendas de loja, vamos usar essa expressão simples, loja de shopping, por exemplo, ela pode ganhar muito mais, sim, do que uma pessoa que trabalha no escritório só assim de segunda a sexta-feira. Isso aí já é fato. Então, assim, ó, é muito difícil tu ver esses nichos de mercado, as áreas. Então, voltando àquela pergunta, a segunda pergunta que tu me fizeste, a pessoa ela precisa saber qual é o seu objetivo e ela precisa conhecer o mercado ao qual ela está inserido. Porque assim, ó, ela não vai pedir para o setor comercial uma vaga do setor administrativo, nem para trabalhar no setor administrativo uma vaga do piso comercial. Tem uma diferença muito grande de mercado. E daí o candidato ele tem possibilidades de conhecer esses mercados, porque hoje em dia com a internet isso facilita muito a questão de valores salariais. Legal. Isso é muito importante, né? A gente poder entender essa questão do salário, né? E o nosso, o mínimo que sairia da minha cama ou da minha casa para receber, né? Até para a gente Exato. poder, né, entender assim o que motivaria aquela pessoa a levantar para trabalhar, né? Mas tem uma outra pergunta aqui da optometrista Naédia, né? Que ela diz o seguinte, ó: se o candidato, tá? Ele tem formação em áreas diferentes, deverá mencionar todas as formações e experiências em todas as áreas ou apenas a formação para a área de interesse, o perfil da vaga? Se tem várias áreas de interesse, então faz vários currículos. Eu, Kellen, eu tenho 2 currículos. Um currículo direcionado para a área de gestão de pessoas e outra área da educação. Um exemplo. Daí eu coloco na área da educação minhas experiências e as meus cursos e todo direcionado para a área da educação ou para a área de gestão de pessoas. Ah, isso é importante também, né? Porque às vezes a gente coloca tudo ali, aí vem aquela frase: ah, mas você é super qualificado para a vaga, né? Tem muitas experiências e muitas delas não tem nada a ver com a vaga específica e tal. Acho que é interessante, né? A gente Eu, poder entender. eu tive contato com algumas empresas assim que as pessoas diziam muito assim, quem é bom em tudo não é bom em nada. E Uhum. tem-se um preconceito em relação a quem tem várias especificidades. Então, eu, como gestora de pessoas, eu sugiro
que a pessoa direcione o currículo à vaga de interesse ou ao setor de interesse e tenha 2 currículos específicos, porque isso não quer dizer que a pessoa não seja boa em tudo, ela pode ser boa. Só que acontece que no mercado de trabalho existe um preconceito em relação a isso. Sim, certeza. Bom, seguindo a nossa, até para a gente poder vencer o nosso tempo e poder também atender a necessidade aí dos nossos ouvintes, né? Nossos participantes. A Jéssica está perguntando o seguinte, ó, é necessário fazer frases prontas no final do currículo? Não, mas é interessante que você faça uma complementação. Como assim uma complementação? Você pode colocar 2 ou 3 linhas. Oi, eu sou fulana de tal, tenho disponibilidade ao trabalho imediato, tenho CNH, ou tenho veículo, ou estou estudando no momento, e meu enfoque é esse. Não usa frases prontas. Você pode utilizar aquilo que você sente. Lógico, de uma forma bem coloquial, de uma forma bem sucinta também, não vai escrever a vida inteira, que eu já recebi currículos que as pessoas me contaram a vida, no currículo mesmo. Mas escreve algumas frasezinhas, assim que seja direto ao ponto, para a pessoa conhecer você Aliás, antes de falar contigo. aliás, Kelly, deixa eu te perguntar, o que a gente pode entender assim, a diferença entre currículo e carta de apresentação? Porque tem a carta de apresentação também, né? Tem aquele, Tem. eu entrego o meu currículo e tal, e aí tem a carta de apresentação. Porque agora tu falasse assim, porque eu penso assim, bom, o currículo aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Eu sou comprometido, eu sou responsável, tenho, né, não sei o que, tal, sou atencioso, quero contribuir para o crescimento da empresa, e biriri, barará. E aí, mas tem também a carta de apresentação, né? O que seria a carta de apresentação? A carta de apresentação é mais direcionada a pessoas com um perfil profissional mais estabelecido. Assim, ó, nunca se coloca todas as experiências profissionais num currículo. Uma técnica assim que a gente desenvolve muito, eu desenvolvi na época da faculdade, depois em períodos que eu dei aula e tudo mais, o que a gente ensinava? Quem tem só uma graduação ou o ensino médio, vai colocar só uma área de formação que não tenha muitos cursos, é uma página, uma lauda, uma folha apenas. Quem tem uma graduação e vários cursos ou pós-graduações, ele pode colocar 2 páginas. Nunca mais do que 2 páginas de currículo. Daí, tem pessoas assim, eu vou dar um exemplo, tá? De um engenheiro que eu contratei em uma empresa, ele tinha muitas experiências. E ele colocou as 4 últimas experiências, que isso é o mais praticado, as 3 ou as 4 últimas experiências, ou as que mais impactam o currículo. Daí ele colocou, e na carta de apresentação ele se apresentou, eu sou fulano de tal, graduado em engenharia civil, mas tenho especialização em tal e tal área. Eu já trabalhei em empresas de diversos portes. Daí ele listou na carta de apresentação as empresas às quais ele trabalhou como engenheiro civil. E além das empresas que eu coloquei no corpo do currículo, e eu gostaria de me apresentar a vocês pessoalmente. Me chamou bastante atenção aquele currículo dele. Foi um dos currículos de engenheiro que mais me chamaram a atenção. Eu chamei ele por uma entrevista e eu era gerente de RH de uma construtora. Assim que a gente conversou, o gestor da empresa estava passando. Daí eu pedi licença para o candidato, falei, olha, tem um senhor que eu acho que é perfeito para a vaga que nós estamos precisando preencher há 3 meses e nós não conseguimos. E ele foi lá conversar com ele. Se esse candidato ele tivesse me colocado todas as experiências dele no currículo dele, eu não daria atenção tanto quanto eu não dei de vários outros que eu recebia de 12, 15 páginas, de todo o Sim. histórico profissional das pessoas. Então, a carta de apresentação é mais para perfis profissionais, com solidez profissional. Então, não é indicado para qualquer um fazer uma carta de apresentação, além de que você tem um histórico profissional bem elevado. Esse senhor ele tinha 58 anos, então ele, desde
jovem, ele trabalhava na área da construção civil. Então, vocês imaginam, se ele fosse colocar todas as experiências dele num currículo, se tornaria maçante e nós nem daríamos atenção a ele. Exatamente. Até porque se nós formos falar, né, pensar naquilo que tu falou lá no início, lá que tem que dar o match, né? Ele foi estratégico, né? Pô, ele lançou ali as mais expressivas para dar o match. E disse, pô, legal, quero conhecer essa pessoa, né? Trouxe aqui experiências legais e tal, quero conhecer. E aí depois, então, ele teve a oportunidade de se apresentar, né? De apresentar toda a sua experiência. Mas deixa eu seguir nas nossas perguntas aqui, que tem a Fabiane, que está perguntando o seguinte: ficar na mesma empresa por mais de 8 anos vai me prejudicar ou ajudar quando mudar de empresa? Qual é a visão do... Não vai nem prejudicar e nem ajudar. Porque assim, ó, se você está num perfil de conformidade, que está ali porque não quer correr atrás de outra coisa, porque seu objetivo é outra coisa, sim, daí é negativo. Mas se você está ali, porque ali é onde você gosta de trabalhar, você está desenvolvendo, está crescendo profissionalmente, aprendendo mais coisas no dia a dia, é ótimo para o seu perfil. Então, independe. O que é é meio, eu não digo prejudicial, mas até certo ponto ele coloca um ponto de interrogação na mente dos recrutadores, dos selecionadores, dos consultores. Quando as pessoas têm assim, por exemplo, 10 experiências de trabalho e nenhuma delas com mais de 3 meses. A pessoa nunca foi efetivada nas empresas. Ela só fica no período de experiência. Aí cria realmente um período, um ponto de interrogação. Porque assim, por que a pessoa ela nunca se firmou? É porque ela não tem solidez profissional? É porque ela não responde positivamente? Daí não é só uma ou duas empresas, às vezes são várias empresas. Às vezes a vida inteira profissional da pessoa não tem nenhuma permanência efetivada em alguma empresa. Que nem eu falei anteriormente, você coloca pontos que você trabalhou, empresas que você trabalhou, ou áreas de trabalho que você fez, que são informal. Mas quando é formal, quando a empresa, não, quero ser CLT, quero contratar CLT, ok. Mas você nunca passa do período de experiência, aí é preocupante. Daí eu acredito que seja um fato do candidato procurar se desenvolver profissionalmente e na parte estrutural de educação mesmo, que às vezes pode ser um problema de comportamento a desenvolver diversas nuances. Na verdade, isso tudo vai se esclarecer na entrevista, né? A pessoa poder entender por que tem essa inconstância, ou por que teve aquela constância, por que ficou tanto tempo. Às vezes eu tenho um projeto ali, bom, eu vou fazer uma faculdade, uma universidade, uma graduação na área tal, mas para isso, até para conseguir vencer os pagamentos da faculdade, eu vou me manter nessa empresa que, basicamente, ou a princípio não tem nada a ver com a minha formação, mas é a forma, né, o recurso que eu tenho. Daqui a pouquinho, né, é uma outra proposta, enfim. Acho que é importante, né, eu poder entender, né, a minha permanência por muito tempo, se ela é benéfica, se ela tem um propósito ou não, né? Às vezes eu tô ali, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Aí vem aquela, nós vamos retroagir na resposta. O candidato, a pessoa, o recurso humano, nós como seres humanos, nós precisamos nos conhecer. Exatamente. Mas, Kelly, deixa eu te perguntar, assim, agora a gente passando ali para o nosso segundo item da nossa live, a gente montou ali a nossa arte, né, de divulgação, a gente percebe que há bastante tempo já vem, e agora, pós-pandemia, isso se intensificou ainda mais, né? Que são as entrevistas online, né? São as entrevistas à distância, muitas vezes até para diminuir custo, para agilidade, para otimizar tempo e tal. E, claro, também em questão do crescimento dos trabalhos remotos, né? E aí tem se utilizado muito essa ferramenta. Então, a pergunta o que é a entrevista online? Quais são as tuas dicas, né, assim, importantes, assim, para a gente poder entender, caso eu seja chamado, né, para uma entrevista, e essa entrevista seja uma entrevista online? As ferramentas, enfim. Primeiro ponto, você precisa ter internet. Internet
que não oscile. Tanto pode ser internet de dados quanto Wi-Fi. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, e é considerado assim o mais alto dos pontos, se você se comprometeu a participar de uma entrevista online, compareça, não falte. Hoje em dia, muitas pessoas têm utilizado da ferramenta do próprio WhatsApp para fazer entrevista online em forma de videochamada. Porque o que acontece? Quase todo mundo tem o WhatsApp. E já o Google Meet ou o Zoom, que foi muito utilizado na pandemia, não são todas as pessoas que têm conectado e algumas não sabem conectar e às vezes dá um certo problema. Só que atender chamada de vídeo no WhatsApp, todo mundo sabe. Então, muitos recrutadores, muitos selecionadores, eles estão utilizando dessa ferramenta simples que todo mundo tem na mão. Você pode comparecer, no caso, nós podemos conversar de forma online, numa videochamada, amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã. O candidato diz sim. Então, tá, combinado. Você liga para o candidato, chama. Você liga uma vez, duas vezes, três vezes, e o candidato não atende. Daí, pode pensar. Eu já pensei em algumas situações. Tá sem internet, aconteceu alguma coisa, vou ligar para o telefone. Você liga, seu telefone está bloqueado. O candidato bloqueou o seu número de telefone. Isso aí acontece, gente, mais do que vocês preveem. Então, assim, ó, se você se comprometeu a participar de uma entrevista online, você compareça. Se ver que não vai comparecer, ou se você desistiu do processo e ganhou na Mega Sena, manda uma mensagenzinha. Olha, não vou poder participar da entrevista. Agradeço a oportunidade. Ponto, acabou. Ninguém vai ficar incomodando, ligando. Isso aí é o ponto ponderante, assim. Outro, quase sempre as pessoas estão em casa quando vão participar de uma entrevista online. Por exemplo, se eu estivesse conversando com vocês e olhando assim, ó. Oh, oi, só um pouquinho. Tá, já vou lá. Meu filho não faz isso. Como que seria a nossa conversa hoje? Seria extremamente ruim para Um todos que estão assistindo. desastre, é um Um desastre. desastre. E isso acontece também. Então, no momento em que for prevista a entrevista online, que você se prepare. Você não vai estar por exemplo, uma menina vou estar de pijama, vou estar de baby doll, ou um rapaz sem camisa na entrevista, um homem sem camisa. Então, assim, coloca uma roupinha direitinha. Você vai participar de uma entrevista de emprego, vai mudar a sua vida profissional e a sua vida financeira, muitas vezes. Então, assim, ó, demande um tempo para se preparar para esse momento. Eu acho que isso é de extrema importância, né, Kelly? Porque a questão do tempo, a questão da organização, a questão do cenário, a questão do momento, eu vejo muito e eu chamo muito a atenção dos jovens, dos meus alunos que trabalham, né, que estudam comigo no ensino profissional, que é gurizadinha ali de 14, 15, 16 anos. Então, além de trabalhar na graduação, também trabalho ali com os jovens. E eu chamo muito a atenção deles com relação, não só jovens, a gente sabe que tem muita gente grande aí que faz assim também. Mas os jovens especificamente, né, esses mais novos, né, que vem se perdendo muito o quê? Vem se perdendo a noção de ambiente, né? Bom, agora eu estou num ambiente profissional, agora eu estou num ambiente pessoal, agora eu estou na casa da minha avó, agora eu estou na minha casa. Então, todos esses ambientes, o tipo de atitude, a forma como vou me portar, são diferentes, né? Bom, na casa da minha avó eu não estou em casa, eu devo respeito a ela, eu devo cumprir as regras tais. No meu ambiente profissional, eu tenho que me portar de forma profissional. Eu vejo muito isso e comento isso muito com os meus alunos, né? De um tempo para cá também cresceu as oportunidades, o pessoal trabalhando via aplicativo, né? Esses aplicativos, Uber, 99, tal. E aí eu comento com eles o quanto a gente vê pessoas com falta de profissionalismo, né? Profissionalismo no sentido, bom, o carro é meu, o emprego eu sou o dono do meu próprio negócio, eu trabalho a hora que eu quero. Então, muitos vão de chinelinho, vão de bermuda, vão de camiseta regata, vão de bonezinho. Ou seja, eu estou
né, claro, administrando a empresa é minha, eu estou, né, eu agora, nesse momento, dono do meu próprio negócio, mas eu tenho, né, diante de mim um cliente, eu tenho ali diante de mim uma pessoa que está pagando por um serviço. E isso deve ser levado em consideração, né? Profissionalismo, a postura, a forma como eu me visto, a forma como eu me porto. Muitas vezes o cliente não gosta de conversar, outros gostam mais. Ele que vai me dizer, né, qual é, né, a forma que nós vamos conduzir a nossa corrida ali e tal. Então, muitas vezes é essa falta de profissionalismo, como tu falou, né? Às vezes eu estou em casa, não preparo o ambiente, pô, agora tu tá aí numa janela, uma cortina, bom, eu vou pegar aqui porque aqui, né, o meu fundo aqui vai ficar melhor, vai ficar um pouco mais claro, ou seja, tu te preocupou com o ambiente, né, de maneira que tenha ou cause uma boa impressão, né? E às vezes as pessoas não estão nem aí, né? Ah, vou fazer aqui deitado, pega o celular ali, opa, e aí, Kelly, tudo bem? Não, sou eu mesmo, Gerson, vou participar do processo. Quer dizer, é essa noção, né, de poder entender o diferente ambiente onde eu estou, o cenário que eu estou agora, neste momento, para que eu possa causar uma boa impressão, né? Acho que é importante, né, quando a gente falando assim de postura, né? Exatamente. Eu tive uma situação assim que me deixou até certo ponto constrangida, de uma entrevista que eu fiz na segunda-feira, agora hoje é quarta, anteontem, que a pessoa disse para mim, eu não estou em casa, estou num ambiente aberto, tem problema? Eu falei, não, se eu conseguir te enxergar, se eu conseguir falar contigo, nós conseguirmos nos entender, ok. Foi uma entrevista perto do horário do meio-dia. Só que a pessoa me atendeu num ambiente aberto, mas do lado de um bar, que estava uma música super alta. E daí, assim, sabe, eu não conseguia falar com a pessoa, porque tudo que eu falava, ela dizia, hã? O que foi? E eu me sentia, às vezes, também que nem aquela velha da Praça Nossa, que falava uma coisa e entendia outra. Nós duas estávamos assim. Então, o Sim. ambiente pode ser aberto, pode, desde que você consiga manter uma comunicação de forma efetiva. Sim, esse é importante, né? Até para a gente poder entender assim, o que a pessoa está falando. Muitas vezes eu tenho uma informação que eu tenho que passar para ti, né? Tu, enquanto recrutadora, enquanto selecionadora, que eu tenho que passar para ti e que é importante, mas que naquele momento houve um ruído, né? Por causa de uma música e tal, e tu perdeu essa informação ou não entendeu. E aí acaba, muitas vezes, deixando aquele candidato de lado, sendo que ele era o melhor a ser selecionado, Exato, né? Mas por um detalhe, assim, deixou de selecionar aquela pessoa, né? sim, Então, acho que isso é importante, né? exatamente. Mas deixa eu te perguntar, então, Kelly, seguindo ainda nessa mesma linha, né, com relação à postura, assim, né? O que que a gente tem encontrado, assim, o que que tu tem encontrado, trazendo, assim, de repente, mais exemplos, né? Ou até mesmo o que que tu traz, assim, de dicas para gente com relação à postura, porque a gente sabe que as entrevistas de seleção, elas são muito, né, por parte do candidato, né? Elas são muito, dependendo ali, temidas, né? Temidas no sentido, o que será que vão me perguntar? E se eles perguntarem, é a questão das três perguntas, me diz três qualidades, três defeitos. Muitas vezes vai estar me avaliando, fechou a porta, não fechou a porta, deixou cair, deixei cair. Quer dizer, o que se busca assim numa entrevista assim e que nós, enquanto candidato, devemos nos dar conta assim? Primeiro ponto, você encaminhou o seu currículo já sabendo o perfil da vaga. Então, eu pressuponho que você tenha todas as disponibilidades para ela, em relação ao horário, em relação ao próprio serviço, em relação à escala. E daí vem o fator de marcação de entrevistas pelo currículo. Daí você marca uma entrevista, o candidato, ele atende, ele vai conversar com você. Primeiro ponto é de vermos se o candidato está realmente interessado em participar do processo.
interessado empiricamente. Tem muitas situações que a gente vai conversar na entrevista, daí a pessoa diz assim, não quero trabalhar para essa vaga. Não. Ah, mandei achando que era para outra. E sabe que em determinadas situações, eu até fico pensando, será que é a pessoa mesmo que mandou o currículo ou se foi um parente que mandou? Porque às vezes é tão aleatório que as pessoas dizem assim, Vai trabalhar. não quero trabalhar nessa área. Às vezes parece que é o pai, o marido, a mulher, alguém que mandou o currículo da pessoa. Mas tu vai ver no e-mail dela mesmo, com o nome dela mesmo, que consta. E daí, assim, ó, se prepara, tem um interesse, ok. Nós, como recrutadores, eu não sou vinculada a nenhuma empresa. Eu trabalho com consultoria. Então, nós fizemos uma devolutiva. Se tivéssemos pessoalmente fazendo a entrevista, eu daria uma avaliação comportamental pela DISC para a pessoa fazer. Como estamos online, eu mando um link, a pessoa faz a sua avaliação e eu recebo uma devolutiva. Com essa devolutiva, mais aquilo que nós conversamos, nós fizemos um documento, encaminhamos para a empresa com indicação para a pessoa. O gestor lá, contratante, diz, olha, marca com a Maria, com o João e com o José. Tal dia, tal os horários. Eu entro em contato com eles e converso. Tem possibilidade de participar de uma entrevista pessoal com o gestor em tal... Tenho. Ok. É tal dia, tudo ok, certinho. O que acontece? Na grande maioria dos casos, em torno de 50%, não comparece e não avisam que não irão comparecer. Então, assim, ele é uma quebra, uma ruptura, e a gente não consegue descobrir o porquê. Eu falando com outras pessoas que trabalham também com consultoria, a gente não consegue entender o que faz um candidato simplesmente sumir. Daí você tenta ligar, pode ser que aconteceu alguma coisa, todos nós somos humanos, pode ser que aconteceu alguma coisa, e não consegue, não tem acesso. Eu vou contar um exemplo para vocês. Uma empresa contratante marcou entrevista na segunda-feira agora, às 16 horas, com duas candidatas que eu indiquei. Uma delas eu não consegui contato com ela o final de semana inteiro. Até hoje eu nunca mais consegui. Ela nunca mais me atendeu o telefone. E a outra, estava tudo certo, 12h40 ela manda uma mensagem. Kellen, eu não vou poder comparecer na entrevista hoje, que aconteceu um problema pessoal. Daí eu falei para ela, sério, tu desistiu do processo ou tu gostaria de postergar ela? Não, meu pai acabou de falecer. Lógico, isso pode acontecer. Senti muito, expressei meus sentimentos a ela, entrei em contato com a gestora, reagendamos para sexta-feira próxima a entrevista. Ok, isso é adaptável, mas o fato de a pessoa dizer assim, não, eu não quero, beleza, ninguém mais vai dizer nada, mas no momento de deixar no vácuo, ou então assim, passou nessa segunda entrevista, vamos iniciar o treinamento, vamos começar na empresa, ok, tal dia, tal horário, acordado mutuamente, a pessoa também não comparece. Então, isso é uma quebra muito grande e não é um percentual muito pequeno, é um grande percentual que acontece isso, das pessoas nunca mais darem um retorno. E algumas pessoas até questionam nós, assim, eu vejo muito nas redes sociais, e para mim mesmo, pessoalmente, tu vai me dar o retorno? Então as pessoas nas redes sociais, suas entrevistas nunca mais dão retorno para gente. Só que como recrutadores, nós temos tido mais problema em relação ao candidato do que especificamente a vaga, a inserção dele no processo seletivo. Então, assim, o comprometimento hoje é um fator preponderante, que assim, ó, a pessoa precisa estar comprometida com o processo. Não quer dizer que ela vai aceitar, porque é um acordo mútuo. Ele pode não querer, mas é só avisar, eu não quero mais, pronto, ok. E esse comprometimento vai muito, eu acredito, da maturidade profissional. Todos nós, independente da nossa idade, nós podemos não ter maturidade profissional ou termos desde jovens. Então, assim, ó, o desenvolvimento da maturidade profissional é uma necessidade para quem quer entrar no mercado de trabalho. Legal. Deixa eu seguir, porque a gente está no nosso horário bem avançado aí, mas deixa eu lançar mais algumas perguntas aqui. Até se tiver mais perguntas depois, eu posso deixar aí, passar para a Kelly pode responder depois ali no privado para vocês.
Mas deixa eu perguntar aqui a pergunta da Jéssica. A Jéssica pergunta o seguinte, ó, tem problema se fizer essa entrevista online no trabalho? No caso, ela está trabalhando, né? E aí chamaram para uma entrevista e ela lá no trabalho faz a entrevista para outra empresa. Eu acredito que seja isso, né, Jéssica? Mas acho que é basicamente isso. Para quem vai fazer a entrevista, no caso, para o consultor que vai fazer a entrevista, não há problema algum. Desde que, lógico, ela tenha um espaço onde ela consiga conversar de forma mais ampla e segura, que não haja também problemas para ela nesse serviço que ela está no momento, mas sem problema algum. Eu acho que é até importante, né, a gente poder entender assim, né, porque eu acho que a grande preocupação da Jéssica é o quê? Bom, estou fazendo uma entrevista para um outro trabalho na empresa que eu estou trabalhando. O que essa empresa vai pensar, né? Pô, tu está trabalhando, estou te pagando aqui, tu está utilizando o teu tempo para fazer entrevista para outra empresa, né? E até mesmo o próprio selecionador, né? Daqui a pouquinho, pô, mas ela está trabalhando, tá lá no horário de expediente, de repente, fazendo uma entrevista para outra oportunidade. O que o entrevistador vai pensar com isso, né? Que essa é a grande Eu preocupação, né? fiz uma entrevista ontem, às 16h30, no finalzinho da tarde, com uma pessoa que estava no trabalho. E eu gostei tanto do perfil dela que eu vou indicar ela para uma das vagas. Legal, viu? Isso aí. Independe. A gente tem que entender que o mercado ele é muito dinâmico, né, Exato. Kellen? É dinâmico no sentido assim de que, pô, eu estou trabalhando hoje, estou bem, faço o que eu quero, faço o que eu gosto, amo o que eu faço, mas daqui a pouquinho, né, me surgiu uma proposta que, né, vou ir, não é porque eu estou trabalhando, né? É claro que, como tu falou, tem que ter maturidade profissional, eu tenho que entender, né, o que realmente eu quero para minha vida e tal. Muitas vezes as pessoas elas avaliam a ida para uma outra empresa somente pela faixa ou pela questão salarial, e aí sim, aí vai dar um problema lá na frente, porque daqui a pouquinho tu vai te frustrar com o trabalho que tem que ser feito e tal, 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 e aí vai querer voltar, não dá mais. Né? Então, por isso que a gente tem que ter bastante maturidade. Né? Exato. Mas deixa eu colocar aqui uma outra pergunta da Naédia, que diz o seguinte, ó, no caso da seleção através de prova didática para o cargo de professora, tem alguma dica para a primeira vez? Acho que a Anaédia está querendo migrar aí para a área da educação. Se é uma prova mais técnica, daí vai dar tecnicalidade do trabalho. Por exemplo, eu já fiz processos seletivos por um analista de departamento pessoal. E eu só fiz a parte comportamental da entrevista. A parte técnica foi o setor técnico que fez a entrevista. Mesmo eu já tendo trabalhado no departamento pessoal, devido ao fato do tempo que eu não estava mais na parte operacional, então foi um profissional específico. Eu também dei consultoria para uma empresa na área de contabilidade por bastante tempo. E eu fazia todas as entrevistas na área comportamental e de disponibilidades dos candidatos. E quando chegava na parte técnica, eu encaminhava para o supervisor ou para o coordenador de área, que ele fazia a entrevista mais técnica. Então, assim, o recrutador da área de gestão de pessoas, ele trabalha mais a parte comportamental e a técnica é o profissional técnico da área. Legal. Eu vou fazer mais duas perguntas, tá? Daí depois a gente encerra, até porque nós estamos aí avançado no nosso horário, mas aí se alguém tiver mais alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, né, pega essa live ali, coloca ali no chat ali a sua pergunta. Quando entrar a pergunta, eu vou passar para a Kelly. A Kelly também vai pegar esse vídeo, vai salvar lá na rede dela. Então, se tiverem mais dúvidas, lancem para a gente, não é ficar só limitado, né, a esse momento que a gente está conversando aqui ao vivo. É importante a gente estar levando as nossas dúvidas e com certeza a Kelly vai estar respondendo para a gente. Tem aqui a pergunta da Nanda Dias, que diz o seguinte, ó, essa é uma pergunta prática, né? Defeitos e qualidades, o que falar? Né? Tenho receio de falar algum tipo de defeito e me desqualificar da vaga. É possível? Não, não temos mais utilizado essa expressão defeitos e qualidades.
Nós temos utilizado a expressão pontos fortes. O que você é bom? Você é bom em quê? Isso daí não necessariamente é só especificamente no trabalho. Você pode dizer pontos que você considera positivos. Eu sou pontual, eu sou perfeccionista. As pessoas dizem eu sou perfeccionista como sendo coisa ruim. É bom, é ponto positivo. O problema está em quais são os seus pontos fracos ou pontos a desempenhar. As pessoas pensam assim, ele não vai me contratar. Ah, eu não tenho ponto fraco nenhum. O que acontece? Esta é uma pergunta que muitos candidatos se desqualificam em dizer que não tem ponto fraco ou não precisa se não O tem meu pontos ponto a desempenhar. fraco, o meu ponto Meu fraco ponto é fraco quando me é perguntam sobre os perfeccionismo. meus defeitos. Gente, perfeccionismo é coisa boa, uma pessoa que tem a atenção aos detalhes, a nuances, a perspectivas infinitas. Nunca que. Ó, o que tem pontos a desempenhar? Por exemplo, Kellen, eu não tenho conhecimento no setor financeiro. Eu não tenho conhecimento. É um ponto fraco meu que eu gostaria muito de trabalhar e eu ainda tenho objetivos de fazer alguma especialização na área financeira. Eu sou fraca nisso daí, isso é um ponto fraco que eu tenho profissionalmente. Outra coisa, eu falo muito daí, lógico, isso não é ponto fraco, mas eu sou uma pessoa que na hora de conversar, eu falo muito daí. Falo demais, quando eu vou falar, eu falo bastante. Em determinadas situações, em determinadas áreas, não é considerado um ponto positivo. Se for uma área mais técnica, uma área mais analítica, pessoa que fala bastante, ela não é considerada um ponto forte. Então, assim, se você está se candidatando a uma vaga analítica, que você vai precisar trabalhar com dados, números, isso, se você fala bastante, é um ponto fraco. Então, você tem que conhecer o mercado que você vai atuar. Esse é um exemplo que eu estou utilizando. Mas assim, nunca Legal. diga, eu não tenho ponto fraco. Já está dizendo o seu ponto fraco, né? O meu ponto fraco é não falar os meus pontos fracos. Mas Meu deixa eu ponto fraco perguntar é aqui não dizer para você o que é meu ponto fraco. meu ponto fraco é intolerância a perguntas sobre os meus defeitos. Mas vamos lá, deixa eu te perguntar aqui. A Jéssica, que é a última pergunta que eu vou fazer aqui, tá? Às vezes as entrevistas levam mais de um dia de seleção. O que eu vou falar no meu emprego atual? Se tu entendeu a pergunta, porque ela Entendi. tá trabalhando, né? Ela vai pedir um dia de dispensa, ou ela tentar negociar com um recrutador outro período. Daí vai da prioridade. Se ela consegue pedir um dia de dispensa para resolver uma situação pessoal, porque isso é uma situação pessoal, e, e ela precisa ter muito braço, como a gente diz, muita força em saber aquilo que ela quer. Se ela está buscando melhores condições de trabalho, uma empresa melhor, tem que balancear, né, os pontos fortes e fracos da proposta. Vale a pena eu pedir um dia de dispensa? Então tá, vou lá negociar com a minha empresa atual. Legal, isso é importante, né? A gente poder entender, tudo é negociável, né, Kelly? Eu acho que o entrevistador ele também tem que entender, né? Pô, a pessoa está Exato. trabalhando, a pessoa tem que cumprir o compromisso dela lá na outra empresa, então vamos flexibilizar, vamos tentar de outra forma, né? Seja de repente online, no horário, no intervalo de almoço Sim. dela. Enfim, tudo é negociável, né? A gente precisa também aprender a negociar, né? A gente precisa aprender a levar uma proposta e não ficar com receio, né? Mas como é que a pessoa vai pensar se eu levar essa proposta para ela? Acho que ela não vai querer, ela vai cancelar o meu processo seletivo porque eu estou propondo para ela me entrevistar depois das 5 horas. Bom, se ela entende que não é possível, então o que eu vou fazer? E, E eu não e, posso, né? e levantando todas as possibilidades, assim, de não haver possibilidade, assim, se não puder ser mudado, é uma decisão do candidato. É uma decisão do candidato, daí vem a maturidade profissional, dele analisar se realmente
ele participar daquele processo seletivo vale a pena. E se ele tem bala na agulha, eu vou usar uma expressão bem comum que eu uso nas minhas entrevistas. Você tem bala na agulha para trabalhar? Nessa área, nessa função, nessas especificidades? A pessoa diz, tenho, eu quero. Tem um já que diz, eu acho, né? Daí a pessoa não confia nela mesma. Precisa ter muita autoconfiança, saber onde quer chegar, se conhecer. Isso daí vale para pessoas desde do início da carreira profissional até pessoas que estão mudando e estruturando. Deixa eu só fazer um adendo, apesar de nosso horário já estar avançado. Tem muita gente que tem vergonha de falar idade, porque existiu uma pecha há uns anos atrás, que pessoas com mais de 30 anos, 35 anos, 40 anos é velho para o mercado de trabalho. Hoje em dia, o que nós vimos é mais pessoas, mais contratantes, mais empresas pedindo para nós fazermos processos seletivos com pessoas mais velhas do que com pessoas mais jovens, em relação ao comprometimento, à maturidade profissional e tudo mais. Mas isso não quer dizer que uma pessoa jovem ela não tenha uma maturidade, que ela não saiba o que ela quer. Isso daí independe da idade. Então, assim, eu nunca tenha vergonha de dizer a idade que você tem. Eu, Kellen, fazendo processo seletivo para uma determinada vaga, recebo currículos, às vezes, de pessoas que eu vejo, não é legal com esse perfil, mas eu vou guardar aqui, no meu Sim. potinho dos desejos, que nem eu digo. E eu já utilizei muitas pessoas de um lugar para outro, fazer uma troca para outras vagas. Daí eu entro novamente em contato, converso, olha, para aquela vaga lá não foi, não deu match. Então, Aham. eu tenho uma outra oportunidade que gostaria de te apresentar, se tu tiveres interesse em participar desse processo seletivo. E daí a gente apresenta a outra vaga. Isso aí acontece É. comigo, acontece com várias outras pessoas que trabalham na área de gestão de pessoas. Eu tive uma situação agora para a gente poder finalizar, mas agora tu falou de idade. Eu tive uma situação no meio da pandemia ali. Acho que eu participei de um processo seletivo numa instituição de ensino que era para uma vaga de diretoria, vice-direção ali. E aí foi uma entrevista online. E aí a pessoa que me entrevistou, ela na época eu tinha 40 e eu tô com agora 49, eu tinha 47, 2 anos, 47, 46 para 47. E aí ela me perguntou assim, Jefferson, olha só, deixa eu te perguntar, a nossa vaga aqui é para trabalhar das 8 da manhã até as 17, 18 horas, diariamente, né, de segunda a sexta. Eu estou vendo aqui no teu currículo que tu tem 47 anos, né? Como é que é para ti essa rotina aí? Aí eu pensei comigo assim, pô, mas tá me chamando de velho, né? Mas vamos lá, tô no lucro, tô na entrevista. Tá me chamando, tá achando que eu não vou cumprir a rotina porque eu tenho 47 anos. Mas isso é delicado, né? Porque tanto pode ser da pessoa que tem os 47 achar que tá velha, como pode ser do próprio entrevistador achar assim, não, mas esse cara não vai dar conta, né? Das 8 até as 5 horas, 6 horas da tarde, 47 anos, não vai ter pique para isso. Então isso é delicado, né? Mas se a pessoa perguntar, eu acho que também não tem problema nenhum, né, de eu falar a minha idade. Eu recebo muito currículo de pessoal jovem, assim, principalmente de meninas jovens. E eu tenho uma vaga que, quando nós divulgamos as vagas, nós não podemos estipular idade, é contra a lei. Então, a gente não pode estipular a idade de contratação. E só que daí no processo a gente vai vendo. E eu tenho uma empresa lá que eles querem uma pessoa acima de 35 anos. E eu não consigo perfis acima de 35 anos. Daí eu consegui uma pessoa de 45 e uma outra de 29. E eles farão a entrevista com essa pessoa de 29 anos, porque ela apresentou no perfil comportamental DISC uma maturidade profissional bem grande. Então, assim, ó, às vezes as empresas estipulam, mas nós que trabalhamos nessa área, a gente também tem um feeling, assim, um conhecimento, sabe o que a empresa espera, e às vezes vem candidatos para uma vaga aleatória que você pesca para aquelas outras vagas ali. Então, isso é uma Uhum. coisa que acontece muito. E até voltando lá
lá em Pato Branco, quando eu morei lá, o meu último processo seletivo lá, eu trabalhava como um gerente de recursos humanos de um grupo empresarial. A minha última vaga a preencher foi com um gestor financeiro aqui de Porto Alegre, um senhor de 70 anos. Na ocasião, ele tinha 70 anos. Então, assim, ó, ele já era aposentado e ele participou do processo seletivo com pessoas bem mais jovens que ele na casa dos 40 anos, outros dois candidatos, ficou dois candidatos e ele com 70 anos. E ele foi a pessoa que foi contratada pela maturidade profissional, pelo perfil e também pelas disponibilidades. Isso é uma das coisas hoje que se vê no mercado. Lógico, tem empresas e empresas, mas a grande maioria, essa questão de idade mais ampla, assim, não está sendo um pressuposto para não contratar. Legal, legal. Kelly, quero de novo, assim, agora, né, para a gente finalizar, então, de novo te agradecer, agradecer pelo teu aceite, agradecer pela tua disponibilidade, disponibilidade do teu tempo, do teu conhecimento, do teu talento, né, da tua formação, né, por poder estar aqui com a gente numa véspera de feriado, não sei se tu vai fazer feriadão, mas enfim, numa véspera de feriado, conversar conosco aqui nesse horário. Agradecer as pessoas que participaram conosco aqui também. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Essa live ela vai ficar gravada lá no meu Instagram e com certeza vou, né, divulgar para outras pessoas assistirem. Tenho grupos dos meus alunos lá que eu lanço para eles ali todas as conversas que nós temos aqui. E com certeza é essa que vai contribuir bastante para eles. Então, te agradeço, né, muito fortemente assim pelo teu aceite, pela tua disponibilidade. E queria te pedir assim, se pudesse nos deixar, de repente, uma mensagem, alguma fala final aí para a gente poder levar, né, para o nosso feriado e para a nossa carreira profissional, né? O que tu traria assim de dica assim para a gente poder finalizar a nossa conversa? Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, me coloco à disposição novamente para quando precisares, quando quiseres, estou à disposição. Para todos os que estão assistindo, eu digo assim, ó, seja responsável e pontual, disponibilize-se a aprender, trabalhe em equipe e comprometa-se com a empresa e com o negócio. Essas 4 frases são preponderantes para um bom crescimento profissional e uma permanência numa empresa de boa qualidade. Muito legal, muito legal. Bom, obrigado então, Kelly. Obrigado a todos que participaram conosco. Lancem, né, essa live aí para os seus contatos também, para que outras pessoas possam assistir. E muito boa noite a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.